Estamos prestes a chegar em outubro, o mês do Halloween, ou das bruxas, como você preferir, e esse mês pede por leituras temáticas. Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou Gisele e esse aqui é a Abdução Literária e sim, vai ter conteúdo especial esse mês aqui no Abdução Literária. Esse é um mês especial para o canal e é um mês também que eu gosto muito no geral. Eu adoro Halloween e gosto de entrar no clima. Tem pessoas que gostam de fazer leituras temáticas durante o mês inteiro, outras só ali na semana do Halloween mesmo. Me conta aqui qual tipo de leitor você é. E uma dica legal então é que eu não sou o tipo de leitora nível hard assim de terror. Eu não gosto muito de terror. Gosto de algumas leituras ali com suspensezinho, um mistério aqui, um terrorzinho mais soft ali. Então fica a dica do que você vai encontrar por aqui. Aqui nos cards eu vou deixar o vídeo com as recomendações que eu fiz no ano passado. Tem muita coisa boa lá também, mas você só vai conferir depois de assistir esse vídeo, tá bom? Bora lá! Para começar então, um favorito que é Gótico Mexicano. Eu lembro que eu li esse livro aqui em 3 dias, assim, pra mim esse é um feito realmente impressionante. Esse livro, assim, ele é viciante, gente, você não quer parar de ler enquanto você não termina de descobrir todos os mistérios que tem nessa história, né? Que se passa nos anos 50 e a gente conhece a Naomi, uma personagem que valoriza a sua liberdade. As pessoas até comentam, falam um pouquinho sobre ela, mas ela não liga. Ela é uma jovem super à frente do seu tempo. Ela estuda, ela também curte a vida, ela vai fazendo as coisas ali com calma, sempre valorizando ela mesma. Ela é muito segura de si. E ela tá inclusive em meio a uma festa quando ela recebe um chamado do pai, que recebe uma carta da Catalina, uma prima ali no qual ela já foi muito apegada, mas depois que a prima se casou, simplesmente deu no pé, foi morar com o marido e nunca mais deu satisfação nenhuma para a família. E ela recebe uma carta, então, muito estranha, mas é claramente um pedido de socorro. Então, como é uma prima que ela era muito apegada, que ela gosta muito, ela não pensa 2 vezes, então, para ir em socorro, para tentar descobrir o que está acontecendo, né? E aí ela vai pro casarão, então é High Place, né, o nome da casa. É um casarão que mesmo ali no México é meio ao estilo vitoriano, sabe? Um casarão super bizarro, onde que a Catalina mora então com a família do marido. E a Naomi, ela tem um humor incrível, ela é super cética e também debochada. Existem alguns clichês na história e algumas bizarrices, e ela vai deixando os comentários dela meio céticos, sabe? Eu super me imaginei no lugar dela, e é uma personagem que você se apega também muito fácil. E você só sabe pensar, meu Deus, garota, pega suas coisas e vaza daí, porque o negócio tá ficando sério, você não sabe onde que você tá se enfiando, mas ela confia ali no taco dela, acho que ela é cética até demais, e ela quer tentar, então, resgatar a prima, seja do que for que está acontecendo, então, nessa casa, né? E essa é uma história com muitos mistérios e a escrita da autora é super fluida, então, assim, não tem jeito, você acaba devorando essa história. Inclusive, essa é uma história bem pesadinha, tem alguns conteúdos, assim, meio sensíveis, que pode até gerar gatilho. Eu tenho uma resenha aqui no canal, eu vou deixar também aqui nos cards se vocês quiserem conferir. Lá eu falo sobre tudo e inclusive detalho os tipos de conteúdos que tem aqui nessa história. E o horror aqui, ele assombra muito mais pelos ideais distorcidos dos personagens. É um horror real que a gente está acostumado a ver e combater, do que pelas coisas sobrenaturais em si, sabe? Particularmente, esse é o horror que mexe mais comigo, que eu gosto mais, mas que ao mesmo tempo mexe mais comigo, sabe? Então, é complicado as coisas aqui, mas como eu falei pra vocês, é um livro favorito e que é sombrio, sabe? E super combina, então, pra ler nesse momento. Agora, um mistériozinho que também tem tudo a ver com Halloween, que é com vocês a Rainha do Crime, então, Agatha Christie, com Testemunha Ocular do Crime. Esse é um livro que eu peguei para ler assim de forma super despretensiosa, porque eu não escuto muitas pessoas falarem sobre esse livro e foi uma surpresa maravilhosa. Aqui eu tive contato, foi meu primeiro contato com
a Miss Marple, inclusive, que é assim uma senhorinha que é meio metida a ser detetive, mas ela é amadora, mas ao mesmo tempo ela é muito inteligente, ela é muito boa assim no que faz, e eu fiquei encantada com ela, eu amei. Aqui a gente acompanha uma outra senhora que é chamada Elspeth, ela que tá no trem, ali indo para casa, e quando o vagão cruza com outro trem, ela presencia uma cena muito chocante, que é um homem estrangulando uma mulher, né? E assim, da forma como tava ali acontecendo, com certeza ia gerar um crime, sabe? Ela meio que viu, então, um crime. E aí ela fica muito aflita, ela tenta pedir ajuda, ela conversa com os guardas, ela conversa com os policiais da estação, só que ninguém leva ela a sério, sabe? Por ela ser uma mulher já de idade, senhorinha, assim, ninguém dá muita moral pra ela, fala que ela tá precisando dormir um pouquinho, então ninguém escuta ela. Mas ela assim persiste, então ela fala com amigos, ela vai até outra estação, ela tenta descobrir o que está acontecendo, só que ninguém dá moral. Até a história chegar então na Miss Marple, que é quem dá ouvidos a ela, acredita e começa a investigar essa história. E assim, eu amo as histórias da Agatha Christie, eu sou viciada nas histórias dela, só que uma coisa é fato, dificilmente eu me apego aos personagens, né? E acho que as histórias dela nem são muito pra isso, né? Geralmente a gente tem uma história com muitos personagens ali, você fica meio perdido, não consegue meio que identificar muito eles. E aqui foi diferente, sabe? Eu até que me apeguei aos personagens, assim, e fiquei um pouco aflita por eles, sabe? Quem que poderia ser a próxima vítima, quem que tava ali correndo perigo, ou quem que era o assassino, né? Então foi bem interessante, é uma leitura super rapidinha, super gostosinha essa, e que eu tive também a oportunidade de conferir aqui nesse dicionário que eu amo. É um dicionário de venenos, então, da Agatha Christie, e aqui a gente tem muitas histórias e fala um pouquinho sobre os venenos que a autora utilizava em suas histórias. E se eu não me engano, é a primeira história. A primeira história, então, é a Testemunha Ocular do Crime. Então, eu terminei de ler e depois peguei aqui, conferi. Aqui fala um pouquinho sobre a história em si, fala um pouquinho sobre o que pode ter inspirado a autora, fala um pouquinho do veneno. Foi, assim, uma experiência complementar, sabe? Que eu adorei e eu super recomendo vocês fazerem também. Minha próxima recomendação, então, é O Ano das Bruxas. Lembrando que agora, em outubro, também tem a minha série de recomendações de livros com bruxas. A gente tá na 3ª edição, então fiquem atentos que em breve vai vir aí muitas recomendações de livros com bruxas pra vocês. Porém, eu preciso trazer essa recomendação agora pra vocês correrem e colocar O Ano das Bruxas na TBR de vocês, porque esse livro é a cara do Halloween. Aqui, então, a gente acompanha a Emanuele na cidade de Bethel, uma cidade que é regida conforme as leis e a vontade do profeta. E todo mundo, então, acompanha, né, a vida da Emanuele de perto, temendo que ela siga os mesmos passos que a mãe, porque a própria Emanuele, ela é considerada fruto de um pecado. Primeiro que quando a mãe era jovem, ela foi uma das prometidas ao profeta. E segundo, que a mãe acabou se apaixonando, então, por um jovem ali das cercanias, né? E o relacionamento interracial aqui nessa história é proibido. Cercando, então, Bethel também a gente tem a Mata Sombria, porque, assim, de acordo com seu próprio nome, ela é sombria, né? Ela é uma mata ali muito obscura, que possui muitas histórias, né? Existe uma história, inclusive, de que os espíritos das bruxas que o primeiro profeta matou reside, então, nessa floresta sombria, né? Nessa mata. E a Emanuele, ela sente um chamado, sabe? Vindo dessa floresta. Alguma coisa puxa ela pra lá e ela sente muito medo, ela tem essa pressão, né, que são as pessoas sempre olhando pra ela e esperando algo dela, e ela sente, né, então uma conexão ali com a mata, alguma coisa chamando ela. Essa é então a história de estreia dessa autora, né,
a Alexis Henderson. Eu fiquei muito surpresa, esse livro, assim, me surpreendeu positivamente quando descobri que era o primeiro trabalho dela. Eu fiquei muito feliz, né? Porque imagina o que vem daí pra frente, né? E esse é um livro, então, um pouco macabro. Ele foi fortemente inspirado, então, no período ali da Inquisição, né? A gente tem aqui um regime que usa a religião como desculpa, então, para impor as suas vontades sobre as pessoas e também para silenciar as mulheres, né? É uma leitura incrível que eu fiz esse ano e vocês precisam ler agora no Halloween. Minha próxima recomendação, então, é uma história nacional, é Mulher com Brânquias. Não é um livro, é uma novela, acho que não tem nem 200 páginas e tem no Kindle Unlimited. Esse é, então, um realismo mágico, um pouco sombrio e também tem alguns toques ali de melancolia. Eu gostei muito quando eu li e acho que tem a ver então com Halloween por causa dessa atmosfera. Aqui a gente conhece a Rita, uma mulher que começa a ter algumas visões. Ela tá então dando aula porque ela é professora universitária. Ela começa a enxergar algas, borbulhas. Ela começa a ver escamas no próprio corpo. E aí, de repente, ela vê também um peixe gigante. E esse peixe meio que persegue ela, como se ela estivesse num aquário ou debaixo de um rio. É uma coisa, assim, muito bizarra que começa a acontecer com ela. É algo que ninguém sabe explicar ainda, né? É só ela que vê isso e ela vem tendo cada vez mais episódios. E ela, inclusive, precisa fazer uma viagem de volta à sua cidade, que eu não lembro o nome, que é Monte do Batismo, tá? Assim, tudo que vem acontecendo vem gerando, assim, um estresse enorme para ela, mas, né, quando ela vai, então, de volta para sua cidade, ela tem que viajar, ela vai encontrar com a sua irmã, que é a Regina, e é, assim, uma confidente, uma amiga mesmo, e talvez lá ela pode ter a oportunidade de conversar com a irmã, e a irmã tentar ajudar ela a entender o que tá acontecendo. Só que quando ela chega lá, o negócio é mais embaixo, porque a irmã também tá passando pelos seus perrengues. E assim, quando eu comecei a ler, na verdade eu não li, eu ouvi essa história, acho que tem o audiobook lá no Storytel, eu fiquei assim, fissurada, sabe? O que tá acontecendo? E assim, geralmente quando a gente escuta audiobooks, assim, é quando a gente tá fazendo outras coisas. E eu lembro que eu ficava paradinha, assim, só escutando o audiobook, eu não conseguia, né, fazer outras coisas porque eu ficava focada na história. E a escrita, né, da autora é incrível, sabe? Ela envolve a gente de uma forma, eu fiquei muito imersa dentro da história e dentro da cidade, que eu falei pra vocês, né, Monte do Batismo, que é uma cidade fictícia. E ela criou essa cidade, assim, de uma forma incrível. Eu até fui pesquisar mais sobre essa cidade no Google, e aí eu me deparei com a barreira de que essa cidade não existe. Eu falei, uau, como? Né? Então eu fiquei chocada com a escrita dela, que é realmente muito boa, muito envolvente. É uma história super curta também, dá pra ouvir ou ler rapidinho, é cheia de intrigas, mistérios e metáforas. Tem tudo a ver com Halloween, eu acho. E recomendo outras histórias da autora também, essa, né, em especial. Eu acho que aqui tá faltando um clássico nessa lista, então vou recomendar para vocês Frankenstein, da Mary Shelley. Esse clássico é muito especial para mim, porque eu li ele há muito tempo, ele que abriu um pouco as portas para os clássicos para mim, sabe? Me mostrou que clássico não era um bicho de 7 cabeças, e esse não é um livro para você morrer de medo, tá? O terror aqui, ele é muito subjetivo. Na verdade, a autora fala sobre alguns medos e mistérios da natureza humana, mas assim, não é um livro que você vai ficar com medo, não. E, inclusive, esse aqui é considerado a primeira ficção científica, né? Então, eu acho isso muito, muito legal. A gente tem também diversas edições aqui dessa história. Me conta aí se você tem alguma, né? Me conta qual que você recomenda também. A introdução que a gente tem aqui é muito legal. Ela dá todo um contexto sobre a história e também a forma como a Mary Shelley, então, criou essa história. E aqui a gente tem um romance epistolar, né? Ou seja, um romance que ele é escrito meio que... Ele é contado, né? Através de cartas.
E a gente tem histórias dentro de histórias aqui. A gente começa então a história através das cartas então que escreve para sua irmã. A gente conhece o Robert Walton, que tá ali com a tripulação navegando ali pelo norte, tá explorando ali algumas águas, né? E ele encontra, então ele resgata, na verdade, Victor Frankenstein, que decide contar também a sua história para ele, especificamente sobre o porquê que ele deu vida à sua criação monstruosa. E já de cara a gente percebe que o Victor, ele é um cara assim mimado e muito egoísta. É muito difícil, sabe, de tragar o Victor, e cheio de ações irresponsáveis. A maior delas, é claro, ele deu vida então a uma criatura e se arrependeu. Ele ficou assim muito chocado de ter criado algo muito horripilante e não soube encarar então sua própria criação. Deu no pé, largou a sua criatura lá para lidar com as coisas sozinhas. E acho que a minha maior surpresa aqui foi me conectar muito mais com a criatura do que com o criador. Aquele que realmente deveria assustar a gente, né, também. Mas o legal dessa história é isso, sabe? Ver como que a gente trata aquilo que é diferente da gente, como que a gente repele, né, o que é diferente. E uma das coisas que também acabou me surpreendendo no meio do caminho é saber como que a criatura, ela é diferente dessa que a gente tem retratada, então, nas mídias, né? Ele não tem nada de lento, ele não tem nada de bobo, ele não tem nada, ele não é desprovido de inteligência, muito pelo contrário. Então, assim, é uma experiência bem legal se você quiser conhecer, então, essa criatura que é bem famosa aí na cultura pop, inclusive agora no Halloween, na matriz, sabe? Na origem. Super recomendo para vocês. E também recomendo, é claro, vocês conhecerem a história da Mary Shelley e como ela criou Frankenstein, que também é uma história meio sombria, assim, acho que tem tudo a ver. Eu sempre trago uma menção honrosa e nesse vídeo não vai ser diferente. Mas assim, gente, eu acho que vocês não aguentam mais eu falar sobre esse livro. Mas eu não poderia, gente, seria um sacrilégio eu gravar um vídeo de recomendações de livros para ler no Halloween e não trazer esse livro, porque eu li esse livro no último Halloween e assim, foi incrível. E eu também quero que vocês tenham um Halloween tão incrível. Eu não posso deixar a gente recomendar novamente Biblioteca Gay. Esse é um dos meus trabalhos favoritos do autor. Contém a minha história favorita até então aqui, gente, que tá páreo a páreo com Coraline, que tá ali me olhando feio. Mas assim, eu acho que eu tenho essas duas histórias como as minhas favoritas, tá? E essa, na verdade, é uma antologia de quadrinhos. Tem 5 ou 6, eu acho que são 5. Alguma coisa assim aqui. E são histórias meio sombrias, histórias macabras, histórias estranhas que tem tudo a ver, então, com essa atmosfera do Halloween. Eu gosto de todas as histórias aqui, não tem nenhuma que me desagradou, sabe? Mas umas que eu gostei mais do que outras. Em especial, O Sacrifício. Eu amo a história e também é uma história muito especial porque eu lembro que no ano passado eu estava sofrendo muito porque a minha gatinha, ela sumiu, né? Se você me acompanha aí há um tempo, sabe que a Vin, né, a minha gata do coração, ela sumiu. E eu fiquei, assim, muito desolada, de verdade, nesse período. E aí eu li O Sacrifício, essa história aqui, e eu chorei tanto, gente. Talvez, assim, pra você não seja nada demais, mas pra mim, me tocou pra caramba. E foi incrível. E tem a minha história aqui favorita, que eu vou mostrar pra vocês. E a minha história favorita, então, aqui é Mistérios Divinos, que a gente tem uma amostra da genialidade do autor aqui nessa história, sabe? É uma história incrível, também é uma história dentro de história. Quando se trata de Gaiman, é isso, né? Histórias dentro de histórias, e é assim que ele vai se resolvendo. E é uma história, então, de um homem estranho que encontra outro homem estranho que oferece uma história pra ele. E aí essa história, a princípio, não faz muito sentido, mas no final, quando faz sentido, e aí você vai querer voltar e reler pra ver se você entendeu certo. E é muito bom, gente. Sério, é uma vibe muito gostosa acompanhar essas histórias. E são histórias que, querendo ou não, por mais estranhas e macabras e sombrias que sejam, assim, elas te acolhem um pouquinho também, sabe? Eu amo essa vibe, gente, é tudo pra mim. Então eu não poderia deixar
passar. Eu já falei sobre esse livro aqui diversas vezes, tem vídeos sobre o autor, foi uma das minhas melhores leituras do ano passado, mas é porque de verdade eu gosto e foi especial pra mim e eu espero que também seja especial pra vocês. Se vocês gostarem então dessas recomendações, me conta aqui, né, qual que vocês gostaram mais, qual que você com certeza vai incluir aí na sua TBR. Inclusive, eu estou fazendo a minha, estou montando, eu sei que eu vou colocar 10, 12 livros para ler 3 no final, mas é divertido montar TBR. E se você tiverem recomendação, então, por favor, coloque aí nos comentários que eu vou adorar aí ver, analisar e ficar confusa, querer ler tudo. Eu amo, mas eu espero que vocês tenham curtido, então, essas recomendações. Como eu falei, é um período que eu amo, então são leituras que eu adoro também e super recomendo pra vocês. Espero que vocês aproveitem essas recomendações. Confere se você é inscrito, então se inscreve aqui se não for, ativa o sininho para receber as notificações, deixa também seu like se você gostou do vídeo e recomenda ele pros amigos. Até a próxima!